Se as pessoas tivessem alta preferência temporal, provavelmente a gente ainda ia viver na Idade da Pedra. O aumento da produção para suprir todas as necessidades da população mundial só é possível através da poupança e da formação de capital. O crescimento econômico vem de pessoas que negam o consumo no agora para consumir mais no futuro. Nada daquele papo de só se vive uma vez. Seja muito bem-vindo ao Sem Economiquez. Eu me chamo Edwards e juntos vamos aprender economia de forma fácil e levemente descontraída. Para entender os ciclos econômicos, de onde vêm as crises econômicas e como a gente pode se aproveitar delas, a gente precisa entender dois conceitos bem simples, o de preferência temporal e as taxas de juros. A preferência temporal é a intensidade da nossa vontade em satisfazer nossos desejos agora, em vez de satisfazer nossos desejos no futuro. Então, em outras palavras, a alta preferência temporal significa que queremos satisfazer nossos desejos imediatamente. Vamos dar um exemplo. Você está aí navegando no site da AliExpress só para passar o tempo, de bobeira. De repente, você vê um chaveiro de formato de bacon ou um isqueiro em forma de cigarro e você simplesmente quer aquilo, sem esperar nem um minuto para adquirir. A baixa preferência temporal significa que somos capazes de segurar nosso consumo por um tempinho, para poder consumir mais no futuro. Por exemplo, você quer sair de férias, mas você só pode pagar um curto espaço de tempo na casa da sua sogra. Convenhamos que nesse caso especificamente não é tão ruim ser curto tempo, né? Aí você decide adiar as suas férias para ter uma melhor, de preferência sem a sogra, e muito mais longa no futuro. Na Disney, por exemplo, depois de ter economizado um pouco de dinheiro. Um outro exemplo, queremos uma vida decente na aposentadoria, no mínimo ser um velho da lanche. Então, decidimos nos negar algo agora e investir esse dinheiro, para que possamos ter algo no futuro. Agora, vamos falar sobre como as taxas de juros devem funcionar na economia de mercado. As pessoas economizam e gastam seu dinheiro o tempo todo. Por isso, elas também depositam e sacam o dinheiro delas no banco o tempo todo. Em um exemplo hipotético, em um banco de reserva total, os bancos seriam responsáveis apenas por manter o dinheiro das pessoas em um local seguro, e eles cobrariam uma taxa por esse serviço. Ou então, eles até poderiam lucrar emprestando uma parte do dinheiro que o cliente tivesse aceitado emprestar. No banco de reservas fracionárias é diferente. Os bancos podem emprestar uma parte do dinheiro sem a permissão do dono e manter apenas uma fração daquele dinheiro depositado, porque ele espera que todas as pessoas não vão sacar ao mesmo tempo. A gente já falou sobre isso em um vídeo que se chama A Verdade que os Bancos Nunca Vão Te Contar. Eu vou deixar aqui no card, então depois você dá uma visualizada lá, beleza? Agora olhe para o dinheiro como se fosse um outro bem qualquer. O que acontece se existe uma pequena quantidade de um bem? Mas antes de responder essa pergunta, eu vou pedir que você deixe um like e se inscreva no canal. Dessa forma você vai me ajudar muito, dando aquela motivada para trazer mais conteúdo para você. E também convenhamos que não vai fazer mal você compartilhar com um amigo, né? Agora respondendo a pergunta. De acordo com a lei da oferta e da demanda, o preço do bem tende a aumentar. Mas também o inverso pode acontecer. Onde há muito daquele produto no mercado, o preço vai cair. Então, se as pessoas tiverem menor preferência temporal, os cofres dos bancos ficarão cheios. Quando os cofres estiverem cheios de bonouros, as taxas de juros vão cair. Pense nisso como um dinheiro à venda. Com muito dinheiro nos bancos, mais pessoas conseguem pegar empréstimo dos bancos. A queda da taxa de juros é uma informação importante para os empreendedores. Eles enxergam que as pessoas estão economizando o próprio dinheiro, então há muito capital disponível e ele está barato. Eles também sabem que os recursos reais, como mão de obra, tijolo, ferro e tal, estão sobrando por aí, porque as pessoas não estão consumindo muito agora. O que os empreendedores geralmente decidem fazer nesse caso é investir pensando no futuro. À medida que aumentam a procura por espaço, mão de obra, tecnologia, os preços desses bens, chamados de bens de capital, começam a aumentar de preço. Se as taxas de juros fossem mais altas, esses investimentos não seriam lucrativos, porque a taxa de juros pode exceder o retorno do investimento. Quer ver um exemplo? Imagine que você pega um empréstimo de 1.000 dinheiros e esse empréstimo custará um total de 10%. Aí você investe esse dinheiro em algum negócio que vai trazer um retorno para você de 6%. Percebe que você fez uma besteira e vai ter um prejuízo de 4%? No caso das taxas de juros estiverem baixas, esses investimentos são mais razoáveis e proporcionam um retorno superior ao da taxa de juros.
Dessa forma, os empresários podem se preparar para um maior consumo no futuro, uma vez que os consumidores sinalizaram que esse é o desejo deles. Afinal, o maior consumo no futuro é o motivo pelo qual as pessoas economizam hoje, e sua menor preferência temporal se reflete na menor taxa de juros. A preferência temporal também pode ir em outra direção. Os poupadores poderiam dizer: bem, economizamos uma boa quantia de dinheiro e agora podemos viver mais confortavelmente gastando tudo aquilo que a gente economizou. E os empreendedores podem responder: olha, isso é maravilhoso. Eu estou pronto. A gente se preparou para isso investindo em projetos que acabaram de terminar. Esse mecanismo contribui para um crescimento equilibrado da economia. A preferência temporal e as taxas de juros de mercado são realmente importantes porque coordenam a produção no longo do tempo. Embora as pessoas evitem gastar seus fundos imediatamente, esses fundos e os recursos reais são disponibilizados para produtores e empresários. Se as pessoas aumentam o seu consumo, o arranjo de capital e de produção é capaz de satisfazer o desejo. O padrão de vida pode crescer porque a produção agora é mais eficaz, se ela for guiada por esse mecanismo. Se as preferências temporais das pessoas mudassem de baixo para alto, o dinheiro disponível para empréstimo sumiria, e assim as taxas de juros aumentariam, fazendo com que depositantes fossem encorajados a economizar mais e desencorajaria empreendedores a arriscar investimentos de longo prazo. Portanto, as taxas de juros devem ser dependentes da preferência temporal das pessoas. Só assim ela consegue proporcionar como os recursos estão disponíveis na economia. Então, os investimentos seriam baseados na poupança real e não haveria o risco de faltar algum recurso antes de finalizar algum investimento. Quando não existem taxas de juros artificiais estabelecidas pelos bancos centrais, como a nossa Selic, por exemplo, não há ciclos de expansão ou queda. Embora o sistema bancário de reservas fracionários possa levar a alguns problemas que serão discutidos em um outro vídeo. É claro que ainda poderia haver alguns investimentos ruins e algumas desacelerações em alguns setores, mas não haveria investimento inadequado em toda a economia de uma forma sistemática. As taxas de juros de mercado fornecem aos empreendedores todas as informações que eles precisam sobre como está a disponibilidade de recursos para produzir hoje. Taxas de juros artificialmente baixas ou artificialmente altas fornecem informações erradas e os empreendedores acabam investindo errado. No próximo vídeo, a gente vai ver por que a gente tem ciclos econômicos hoje em dia e de onde vêm essas crises gigantescas. Deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida com o vídeo. Não esquece de compartilhar com algum amigo, caso você tenha gostado do vídeo, ou compartilhe com algum inimigo se você não gostou. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!